Por volta das 11h40 da noite de um domingo, duas enfermeiras que trabalhavam no turno da madrugada em uma clínica de diálise estavam se preparando para encerrar o expediente. Naquele momento, restava apenas uma paciente aguardando para ser levada até a área de embarque do lado de fora da clínica. Mas pouco antes delas saírem, algo estranho chama a atenção das duas. Segundo Josephine, alguém parecia estar mexendo nos contêineres de lixo da clínica e fazendo bastante barulho do lado de fora. E aparentemente esse tipo de situação já tinha acontecido outras vezes naquele lugar. Mas esse não foi o verdadeiro motivo dela decidir compartilhar a gravação. Enquanto Josephine e a colega estavam do lado de fora verificando o barulho, algo extremamente estranho acontece dentro da clínica. A paciente que aparece nas imagens autorizou que o vídeo fosse divulgado, porque, segundo elas, se as câmeras não tivessem registrado aquilo, provavelmente ninguém acreditaria na história. E foi exatamente isso que aconteceu. Observe atentamente. Em determinado momento, a senhora que estava sentada na cadeira de rodas grita e imediatamente cobre o próprio rosto em desespero. A reação dela parece a de alguém que acabou de ver algo realmente aterrorizante. E segundo Josephine, foi exatamente isso que aconteceu. A paciente afirmou ter visto uma pessoa aparentemente deformada caminhando lentamente na direção dela. Mas olhando rapidamente para a gravação, parece não existir ninguém por perto. Ou pelo menos é isso que parece no início, porque ao observar atentamente o reflexo da televisão ao fundo da sala, um detalhe extremamente estranho pode ser visto. Aparentemente, alguma coisa realmente estava naquele local. Uma figura escura surge refletida na televisão por alguns segundos antes de desaparecer perto da paciente. Em um momento, a sombra aparece distante, mas segundos depois, ela parece estar muito mais próxima da senhora, quase como se estivesse tentando chegar até ela. Depois do ocorrido, Josephine comentou que inicialmente todos acreditaram que a paciente pudesse estar imaginando coisas. Mas após assistirem novamente às imagens, começaram a perceber que talvez aquilo realmente estivesse lá. Mesmo meses depois da gravação, o vídeo ainda circula entre os funcionários da clínica, porque muitos deles continuam sem conseguir explicar o que foi registrado naquela noite. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aquela senhora viu dentro daquela recepção. Uma mulher começa a gravar a própria mãe enquanto ela tenta capturar um rato enorme escondido dentro da lavanderia da casa. A situação parecia apenas um momento engraçado entre mãe e filha, mas ninguém imaginava o que acabaria sendo registrado junto naquela gravação. No início, tudo parece normal. As duas estão assustadas tentando encontrar o rato enquanto riem nervosamente da situação. Só que algum tempo depois, ao assistirem novamente o vídeo, um detalhe extremamente estranho é percebido. Além do animal, outra coisa aparece nas imagens. Algo que ninguém havia notado naquele momento. E depois que você percebe, toda a cena fica muito mais perturbadora. There's
there's this huge freaking rat in our living room. They're in our living room and our laundry room right now. Oh my gosh. Oh my god. Oh wait, okay, wait, let me try to open the door. Hold on. Oh my god, it's right there in the basket. Oh my god. Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try. Oh my goodness. I'm sorry. Get the baby, Mom. Atrás da porta da lavanderia, uma forma parecida com uma cabeça pode ser vista pressionando a tela metálica da estrutura de madeira. A figura parece estar parada, observando silenciosamente mãe e filha enquanto elas tentam lidar com o rato. E sinceramente, se o tamanho daquele animal já era assustador, aquilo consegue deixar a situação ainda pior. O detalhe mais estranho é que segundos antes não existia nada naquele lugar. A área atrás da porta parecia completamente vazia. Então, de onde aquela figura surgiu? So this is the hallway that me and my daughter saw the rat go into our cat door in our laundry room. For some reason, I never felt comfortable in here. I felt very... It's not surprising that we caught something in that window. Very odd, and it makes me feel so uncomfortable. Nem Catalina, que é a mãe, nem a filha perceberam a presença daquela forma estranha durante a gravação. As duas só descobriram isso depois de reverem o vídeo com mais atenção. Mas algumas semanas mais tarde, outro acontecimento dentro da mesma casa deixou Catalina ainda mais assustada. E segundo ela, talvez esse novo vídeo explique o que apareceu naquela porta naquele dia. This is my son Jason. He is autistic and he is playing with his camera, which is in this toy car. This is a toy he used to capture the ghosts. Certo dia, o filho de Catalina estava brincando pela casa com um carrinho de controle remoto equipado com uma pequena câmera. Enquanto seguia o cachorro da família pelos cômodos, o menino acabou registrando algo extremamente estranho dentro da lavanderia. A gravação assusta Catalina a ponto dela pular da cadeira quando assiste ao vídeo. Mas o momento mais perturbador acontece poucos segundos antes disso. Assim que o carrinho entra na lavanderia, uma voz misteriosa pode ser ouvida ao fundo. O mais bizarro é que não havia absolutamente ninguém naquele andar da casa além do garoto,
E assim como a figura registrada anteriormente na porta, aquela voz também não possui nenhuma explicação clara. Mas talvez a parte mais assustadora de toda a gravação aconteça do lado de fora da casa. Enquanto a portinha automática do cachorro abre e fecha sozinha várias vezes, uma única peça de um tapete infantil simplesmente sai deslizando pelo chão até parar bem em frente à entrada do animal. O estranho é que somente uma peça se move. Todas as outras permanecem exatamente no mesmo lugar. E sinceramente, o vento não parece explicar aquilo. A peça parece ser puxada ou arremessada diretamente na direção do carrinho. As you can see, when I pull this one apart, it's very hard. And it just flew up. Depois do episódio envolvendo o rato, da figura misteriosa na porta e agora dessa nova gravação, Catalina começou a acreditar que talvez exista alguma coisa dentro daquela casa. E caso realmente exista, ela apenas espera que seja alguém que um dia fez parte da família. I like to think that it was my grandmother because she was always close to me and I always felt like she was around me and protecting me. Até hoje, Catalina continua observando atentamente qualquer atividade estranha acontecendo dentro da casa. Mas por enquanto, tudo o que foi registrado continua sem explicação. No dia 26 de outubro de 2018, um homem no Irã registrou algo estranho enquanto estava em um cemitério. Ele se posicionou ao lado de uma cova recém-aberta e começou a gravar. Segundo ele, um som incomum vinha de dentro do buraco que havia acabado de cavar. No início, o barulho era quase imperceptível, algo que poderia passar despercebido ou ser confundido com o ambiente ao redor. Mas conforme ele continuava mexendo na terra, o som começou a ficar mais evidente, vindo diretamente de baixo. Ele se inclinou para ouvir melhor. Ajustou a câmera tentando captar qualquer detalhe. Mesmo assim, nada ficava claro. O som continuava ali. Quando o vídeo se espalhou, muita gente ficou desconfortável ao assistir. Alguns disseram que o som lembrava algo preso, como se fosse uma presença tentando se mover ou se libertar. No final da gravação, o homem permaneceu parado, olhando para dentro da cova, sem saber se deveria continuar ou sair dali, e o barulho seguia constante. Ele nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquele momento. Quem analisou o vídeo também não encontrou respostas. O que quer que estivesse produzindo aquele som vinha debaixo da terra e continuou lá, mesmo depois que ele decidiu ir embora. Eles estavam na estrada durante a noite quando algo simplesmente assustador aconteceu. O vídeo foi publicado por um homem no perfil dele e rapidamente tomou proporções gigantes, passando de 170 milhões de visualizações em pouco tempo. Naquela noite, ele e alguns amigos seguiam por uma estrada escura no meio da mata. Tudo parecia normal até que, do nada,
algo completamente inesperado acontece. É o tipo de situação que deixa qualquer um sem reação. De repente, uma coisa estranha aparece bem no meio da estrada. Um dos amigos resolve descer do carro para tentar entender o que era aquilo. Mas conforme ele vai chegando mais perto, percebe que a aparência da coisa é totalmente bizarra e perturbadora. Tomado pelo medo, ele se assusta de verdade e sai correndo sem pensar duas vezes. Segundo o dono do vídeo, ele não faz a menor ideia do que seja aquilo e afirma que não se parece com nada que ele conheça. Então, fica a dúvida no ar. O que poderia ser isso? Algo colocado lá apenas para assustar quem passa? Eles mesmos colocaram aquilo para viralizar ou seria algo mais perturbador e de fato real atravessando a estrada? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas, mas em uma estrada deserta de interior e nessa escuridão, qualquer coisa desse tipo bota medo. Tem um cara no YouTube que vive postando vídeos mostrando coisas estranhas acontecendo dentro da própria casa. Praticamente todo o conteúdo do canal dele gira em torno dessas experiências que ele diz serem paranormais, e alguns registros realmente dão um certo desconforto. Em um dos vídeos ele mostra um episódio inexplicável onde um espelho aparece rachado do nada. Ele mesmo diz que não sabe como aquilo aconteceu, mas acredita que possa ter sido algo fora do normal. Entre todos os vídeos do canal, esse caso em específico é um dos mais inquietantes. No dia 3 de outubro de 2022, ele estava olhando pela janela depois de perceber algo do lado de fora. E poucos segundos depois, acontece algo que deixa ele completamente desconcertado. Vale a pena ver. Is that water? God, this thing is... It's not... Well, I guess it is a window, too. God dang, that thing's filthy. Hello? Hello? Oh, Jesus. A porta simplesmente se abre sozinha, como se alguém tivesse entrado. Ele olha em volta tentando encontrar alguma explicação, mas não vê ninguém nem nada que pudesse ter causado aquilo. Já é algo estranho por si só. Mas na noite seguinte a situação fica ainda mais pesada. Desconfiado, ele resolve se preparar e grava a porta no mesmo horário em que tudo aconteceu antes. Ele fica esperando, e então algo acontece de novo. Ouch. I got bad posture. Let me fix that. Am I hearing things? Fun.
fun. David. It's not f***ing funny, guys. Chills, dude. How the fuck bad? Oh, dude. Já bem assustado com tudo isso, ele decide não passar a noite em casa e vai dormir na casa de um amigo. Ele conta toda a situação, só que naquela mesma noite, algo ainda mais estranho acaba sendo registrado pela câmera de segurança dentro do quarto do amigo, e isso deixa tudo ainda mais bizarro. Uma espécie de sombra passa rapidamente pela parede e parece entrar embaixo da cama. Acontece muito rápido, mas dá para perceber o movimento antes de sumir. Ele comenta que aquelas luzes piscando fazem parte de um sensor de movimento que foi ativado naquele momento, ou seja, algo realmente acionou o sistema, o que deixa a situação ainda mais estranha. Algumas pessoas acreditam que ele pode ter sido seguido por alguma coisa, enquanto outras acham que a casa do amigo já poderia ter algo estranho antes mesmo disso. Ninguém sabe ao certo o que foi registrado ali, mas tanto ele quanto muita gente que assistiu acredita que aquilo tenha alguma origem paranormal e até agora não surgiu nenhuma explicação ou atualização sobre o caso. Um homem ficou preso no meio de uma estrada cercada por floresta depois que o carro dele apresentou um problema inesperado. O que parecia ser apenas uma noite azarada, acabou se transformando em algo muito mais estranho quando ele afirmou ter visto uma criatura misteriosa com olhos vermelhos observando ele no escuro. O vídeo foi publicado em um perfil chamado Pasha Brill. Segundo ele, tudo começou de uma forma simples. Enquanto dirigia por uma estrada no meio da mata, acabou passando por cima de um galho afiado que furou completamente um dos pneus do carro. Sem pneu reserva, sem sinal de celular e sem nenhuma pessoa por perto, ele ficou parado sozinho em uma estrada vazia, cercada apenas pela floresta. Mesmo naquela situação, ele ainda parecia tranquilo no começo. Pegou o celular, começou a gravar alguns vídeos e até fez piada com o próprio azar enquanto mostrava o carro parado no meio do nada. Enquanto isso, a noite começava a cair lentamente sobre a floresta. Колесо спущено. За час, который я здесь нахожусь, ни одна машина не проехала. Единственное, что меняется в этой ситуации, то, что начинает темнеть. Depois de insistir bastante, tentando conseguir sinal no celular, ele finalmente conseguiu fazer uma ligação rápida para um amigo. O problema era que esse amigo estava a cerca de 4 horas de distância. Sem ter muito o que fazer, ele começou a andar ao redor do carro enquanto gravava vídeos para passar o tempo. Os primeiros minutos pareciam completamente normais. Apenas silêncio, árvores e a escuridão aumentando aos poucos. Mas tudo mudou quando a floresta ficou totalmente escura. Em determinado momento, ele percebeu alguma coisa se movendo entre os arbustos próximos da estrada. Что это за херня была? No início, ele pensou que fosse apenas algum animal comum da região. Algo atravessou rapidamente a estrada e a primeira reação dele foi imaginar que talvez fosse um cachorro ou algum outro animal selvagem. Só que logo depois ele percebeu um detalhe assustador. Os olhos da criatura brilhavam em um tom vermelho intenso no meio da escuridão. A figura parou no meio da estrada por alguns segundos e ficou encarando diretamente ele antes de correr novamente em direção à mata. Naquele instante, ele percebeu que havia algo estranho naquela criatura. Ela parecia se mover sobre 4 patas, mas os movimentos não lembravam um animal normal. O corpo parecia escuro, quase sem pelos,
e a forma como se deslocava causava uma sensação extremamente desconfortável. Mesmo assustado, ele acabou tomando uma decisão impulsiva. Em vez de permanecer dentro do carro esperando a ajuda chegar, resolveu seguir a criatura para dentro da floresta. Работает. Conforme avançava entre as árvores, aqueles mesmos olhos vermelhos continuavam aparecendo no escuro. A criatura parecia estar observando ele à distância o tempo inteiro. Às vezes surgia entre os arbustos, depois desaparecia novamente alguns metros mais à frente. Em um determinado momento, ela passou atrás de uma árvore e simplesmente sumiu sem deixar rastros. Depois daquela noite, tudo o que ele pôde fazer foi analisar as gravações repetidamente, tentando descobrir o que realmente tinha visto. Muitas teorias começaram a surgir na internet. A explicação mais racional seria apenas algum animal selvagem refletindo a luz de maneira incomum por causa da câmera ou da iluminação. Algumas pessoas até sugeriram a possibilidade de ser um macaco escapado de algum lugar. Mas nem todo mundo acredita nisso. Outras teorias são muito mais perturbadoras. Alguns relacionaram a criatura ao chupacabra, ao rake, ou até aos famosos skinwalkers das lendas urbanas. E sinceramente, vendo as imagens, dá para entender por que tanta gente ficou intrigada com o caso, mas no final, ninguém sabe ao certo o que realmente apareceu naquela floresta naquela noite. Pode ter sido apenas um animal comum visto nas condições erradas, ou talvez algo muito mais estranho escondido no meio da escuridão. Se você gosta de conteúdo paranormal, casos reais, acampamentos, florestas, explorações e vídeos perturbadores, se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nada.
O próximo vídeo foi registrado por um entregador do Uber Eats chamado Marcus Wilson. E, segundo ele, em 4 anos trabalhando com entregas, nunca sentiu tanto medo de voltar para um lugar quanto sentiu depois daquela noite. E, sinceramente, existe um motivo bem assustador para isso. No dia 28 de abril de 2026, Marcos estava indo entregar um pedido quando percebeu que a estrada por onde dirigia era cercada por 2 enormes cemitérios, um de cada lado da pista. See these 2 lanes right here? This is where I was at, man. This one, this whole lane right here are nothing but cemeteries. Apesar de já ter passado por bairros perigosos e lugares estranhos antes, nada havia preparado Marcos para o que sua câmera automotiva registraria naquela noite. Observe isso. Cemetery. That's called a cemetery. Marcos não percebeu no momento, mas algo vindo do lado de fora parece entrar rapidamente dentro do carro. Segundo ele, todas as janelas estavam completamente fechadas naquela hora, algo que também parece visível na gravação. Mesmo assim, seja lá o que era aquilo, conseguiu entrar no veículo em questão de segundos. O mais estranho é que Marcos não reage de forma alguma. Ele continua dirigindo normalmente, completamente sem perceber o vulto atravessando a câmera. Para ele, considerando que estava cercado por 2 cemitérios enormes, talvez algo estranho acontecer naquele lugar nem fosse tão impossível assim. This is where I was at, man. Mas nada se compara ao que acontece depois que Marcos termina a entrega. E o principal motivo dele ter compartilhado essa gravação é justamente porque acredita que tudo esteja conectado ao que aconteceu logo depois. Minutos após chegar ao endereço, Marcos aparece andando de um lado para o outro do lado de fora do carro, claramente assustado e sem coragem de entrar novamente no veículo. Veja isso. Doing my usual Uber eating, dropping off some food. I swear, this whole address gotta be accepted by the cemetery. If I see this again, I'm just not gonna accept it. So I'll tell you that. So make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. You're definitely gonna hear it. What the? Hell no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay.
be. Hell no. Hell no. Nope. No. No. Marcos ficou tão abalado com essa situação que hoje se recusa completamente a aceitar pedidos próximos de cemitérios. Em determinado momento, um sapato jogado no chão parece começar a se mover sozinho lentamente. E logo em seguida, a maçaneta da porta do passageiro começa a mexer sozinha, como se alguém invisível estivesse tentando abrir o carro pelo lado de fora. Mas como o próprio Marcos mostra na gravação, não havia absolutamente ninguém ali. Então, poucos segundos depois, como se algo finalmente tivesse conseguido puxar a maçaneta com força suficiente, a porta simplesmente se abre sozinha. E embora cada acontecimento isoladamente já seja assustador, analisar tudo junto deixa a situação muito mais perturbadora. Será que aquilo que entrou no carro anteriormente estava tentando atrair Marcos para fora do veículo usando o sapato? Ou tudo isso não passou de coincidências acontecendo ao lado de 2 enormes cemitérios durante a madrugada? Não é difícil entender por que tantas pessoas acreditam que isso seja algo paranormal. E Marcos também acredita. Tanto que ele garante uma coisa, não pretende voltar naquele lugar tão cedo. Ghost Theory é uma dupla de exploradores fascinada por histórias sobrenaturais e lugares cercados por lendas assustadoras. Eles viajam por diferentes regiões do Reino Unido, visitando locais considerados amaldiçoados, abandonados ou conhecidos por relatos paranormais, mas, ao contrário de muitos canais do gênero, eles não costumam transformar qualquer barulho em fantasma ou exagerar situações para parecer algo sobrenatural. O foco deles é explorar os lugares de forma mais séria, tentando entender o que realmente acontece nesses ambientes. Nesse vídeo, os dois resolveram passar a noite em uma floresta que muita gente considera a mais assombrada do Reino Unido. Só que o que aconteceu ali parecia muito mais perigoso do que qualquer história paranormal. We've just arrived here in this beautiful forest, and obviously being the day, it's not so bad, but we're going to be exploring this forest to try and get to all the most haunted areas, to do a little bit of history in each area, and even try and do a little bit of investigating before it gets dark. Epping Forest has stood here for thousands of years, once serving as a royal hunting ground for kings and nobles. In medieval times, this forest wasn't just a wilderness, it was dangerous. Outlaws, highwaymen, and smugglers used these woods as cover, disappearing into the trees after robberies along nearby roads. So you can imagine this place all those years ago had been absolutely massive. There had been so many places for people to hide. I mean, it still is currently 600 acres, but during Dick Turpin's time, this would have been more like 20,000. That's bigger than it is now. Conforme caminhavam pela trilha no meio da floresta, o céu começava a escurecer rapidamente. O objetivo era encontrar um lugar seguro para montar a barraca antes que a noite ficasse completamente escura. Depois de algum tempo andando entre as árvores, eles finalmente escolheram um ponto para acampar e começaram a organizar tudo para passar a madrugada ali. Just heard what sounds like a bottle. Does it sound like rustling? I mean, here is Yeah. very, very campsite-y. It's so silent here. Do you know, they say just everything dies here. Like, the sound dies, things don't live. And it is just silent. It's been so noisy. You're right. That is bizarre, isn't it? We got the campsite set up as quick as possible so that we could begin investigating straight away. This is a time-lapse, but not actually that quick. Assim que terminaram de montar a barraca, decidiram explorar um pouco a região ao redor. Os dois caminharam entre as árvores usando lanternas e observando a floresta em busca de qualquer coisa fora do comum. Mas durante bastante tempo, nada realmente estranho aconteceu. Então eles resolveram voltar para a barraca, comer alguma coisa e encerrar a noite. Só que foi exatamente aí que a situação começou a ficar desconfortável.
I'm going to turn my light on because... Wow! That is... Sons de passos começaram a ecoar muito perto do acampamento. Na mesma hora, os dois saíram da barraca tentando descobrir de onde o barulho estava vindo. Mas quando olharam ao redor, não havia ninguém ali. Nenhuma movimentação, nenhum animal visível. Nada. Mesmo assim, a sensação de que alguém estava observando eles continuava ficando cada vez mais forte. Foi então que decidiram usar um termômetro infravermelho para procurar qualquer sinal de calor no meio da floresta escura. E naquele momento eles perceberam algo extremamente assustador escondido entre as árvores. Is that heat signatures in the water? I don't know. It's just the log, isn't it? Look. He's... Where is that? That's just across, literally straight across where the lights were coming from. Good. Yeah, thank you. Yeah. That's enough for me tonight. Yeah, That is absolutely more than enough for me tonight. that's someone. That's someone there. Hello! Homem parecia estar parado atrás de uma árvore, observando os dois à distância. Na hora, eles começaram a acreditar que provavelmente era aquela pessoa que estava andando ao redor da barraca minutos antes. E, sinceramente, isso deixa a situação muito pior do que qualquer história sobrenatural. Porque se realmente existia alguém escondido ali no meio da floresta durante toda a noite, qual era a intenção dessa pessoa? Pensando nas histórias daquele lugar e nos relatos de desaparecimentos envolvendo a região, a situação ficou ainda mais perturbadora. Sem perder tempo, os dois começaram a desmontar o acampamento o mais rápido possível e saíram da floresta imediatamente. O pior é que existe a possibilidade de que aquele homem tenha seguido eles enquanto tentavam deixar a mata. Explorar lugares isolados durante a noite já é perigoso por si só. Mas muitas vezes o verdadeiro perigo não está em fantasmas ou criaturas misteriosas. Pode estar em pessoas escondidas observando no escuro. E, sinceramente, isso talvez seja muito mais assustador do que qualquer lenda paranormal. Agora fica a pergunta: o que você acha que realmente estava naquela floresta naquela noite? Era apenas uma pessoa escondida? Algum animal circulando pela mata? Ou algo ainda mais estranho, como dizem as histórias daquele lugar? O próximo vídeo deixou muita gente intrigada desde que começou a circular na internet. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança na Rússia e mostram uma cena tão estranha que até hoje existem debates sobre o que realmente aparece na gravação. Nas imagens, dois jovens podem ser vistos andando pela rua durante a madrugada. Segundo relatos, eles estariam rondando a região com a intenção de vandalizar alguns locais. Tudo parecia normal, até que os seguranças responsáveis por monitorar as câmeras perceberam um detalhe extremamente perturbador. Algo parece estar acompanhando os dois o tempo inteiro. Ao observar com mais atenção, dá a impressão de que existe uma figura incompleta, caminhando exatamente ao lado deles, como se fosse apenas parte de um corpo se movendo junto dos rapazes. Para tentar entender melhor a situação, algumas pessoas aplicaram filtros e ajustes nas imagens, e isso acabou deixando a figura ainda mais visível. O mais estranho de tudo é que os jovens não demonstram notar nada fora do comum durante toda a gravação.
eles continuam andando normalmente, completamente sem perceber a suposta presença ao lado deles. Desde então, o vídeo vem dividindo opiniões entre quem acredita se tratar de algo paranormal e quem acha que tudo não passa de uma ilusão causada pela câmera. Você provavelmente já ouviu falar do caso de Leandrito, mas nos últimos dias, novas gravações envolvendo acontecimentos estranhos dentro da casa dele começaram a circular novamente pela internet, deixando muita gente assustada com o que aparece nas imagens. Ya no sé cómo... Se cayó de acá un botín. Ya igual a estas alturas miedo ya no tengo. Concha de su madre. Esos hijos de puta. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. Hijo de puta. Benji, vení acá. Vení, Benji, acá. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Oye, Camil, vení conmigo. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Deja de ladrar, quédate acá. ¿A dónde estás mirándome, Camil? Vení acá, Camil. Vení acá. Andate, hijo de puta. Em uma das gravações, Leandro sai do quarto e percebe que alguns objetos da casa parecem estar se mexendo sozinhos. No começo, ele tenta acreditar que aquilo possa ter sido causado pelo vento ou por algum movimento natural da casa. Só que poucos segundos depois, algo muito mais perturbador aparece. Atrás da porta, um rosto extremamente pálido surge rapidamente, como se estivesse observando tudo escondido no escuro. A aparição dura apenas alguns instantes antes de desaparecer completamente. Dias depois, novas imagens foram divulgadas e acabaram deixando o caso ainda mais estranho. Increíblemente no son las 3 de la mañana, 1:15 pasada, y sentí que alguien me observaba mientras dormía y me desperté. No sé si realmente era una parálisis o algo de eso o era real. No sé. El muñeco ahí, la concha de su madre. Carajo, estamos ya. Están cayendo las cosas. Se prende la tele sola. Tengo el control ahí. Tengo el control ahí de la tele. Se está moviendo cosas del estante. Se acaba de mover esa botella de ahí. Carajo. Hijo de puta. Eso. Hijo de puta. Me acaban de dar un golpe fuertísimo. Y se metieron ahí en el baño. Me dieron un golpe fuertísimo en la espalda. Bien,
Una sombra negra, no sé qué era. Hijo de puta. Puta, no me dejan entrar. Vieron orden de afuera. Hijo de puta. Estoy grabando porque me dicen siempre que hay alguien escondido y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie acá. Dessa vez, duas mãos totalmente brancas aparecem encostadas na janela do banheiro, se movendo lentamente em direção ao vidro. No mesmo instante, Leandro corre até o local para tentar descobrir quem ou o que estava ali. Mas ao entrar no banheiro, ele não encontra ninguém. Desde então, muitas pessoas passaram a acreditar que algo realmente inexplicável esteja acontecendo dentro daquela casa. Outros acham que tudo não passa de uma encenação muito bem feita. Mas, independentemente da explicação, as gravações continuam assustando quem assiste até hoje. Dee é o tipo de pessoa que mergulhou de vez no mundo do paranormal. Ela criou um canal inteiro só para isso, sair por aí atrás de criaturas misteriosas, explorar lugares abandonados e acampar em pontos isolados que muita gente nem teria coragem de chegar perto. Seja pé grande, lobisomens, casas abandonadas ou milharais perdidos no nada, se o lugar é estranho, ela vai com a câmera ligada. E dessa vez, o destino foi um milharal que guarda uma história bem sombria. Um lugar que há anos vem sendo associado a acidentes de carro. I'm nervous. Okay, so we're still in that field, but I don't know. You see those woods back here? Those are the woods we were in. I found the middle spot. Well, kind of the middle. It's not really middle, but listen to this. So they heard that I was in the field, right? The ones that are on this side. They have a barn over here, right? And there's tons. He says there's been at least 12 crashes in the last 3 years. 2 years is corn, so that's 6 each of those years. Right here by his house, because there's something that keeps running out. These guys don't talk, okay? They're so far apart, they don't talk, they don't, nothing. Stay out of my stuff, right? Só que, como sempre acontece nesse tipo de investigação, nada sai como o esperado. Logo no início, Dee já comenta que os equipamentos estão dando problema o tempo todo. A câmera falha, o celular desliga sozinho, as luzes apagam durante as gravações. Aquela sensação clássica de que algo ali não quer ser registrado. Ela chegou a gravar várias introduções até conseguir algo utilizável. E mesmo assim, avisa que o vídeo pode ter cortes e falhas, porque foi montado com os trechos que conseguiram ser salvos. So something keeps happening to where people say they see a person running, but they're in black. They're blacked out. They can't make out any features, and it's the same thing. It darts towards the field right as they're coming. So, this road right here, see the road? It's running from those woods across that field into here, but it's getting people right as they're there, and they're crashing into the ditch and into the barn and stuff. So he moved his barn back 3 years ago when the last 3 happened, or the first 3 happened. And then now they're just hitting the old foundation and stuff. Dee então se posiciona perto da estrada com uma visão aberta do milharal e da mata logo atrás. Ela leva uma lanterna, a câmera e um plano simples, ficar ali esperando e observar se algo aparece. Para tentar atrair alguma coisa, ela joga restos de comida no campo, asas de frango e batata frita como uma espécie de isca. A ideia era ver se aquilo chamaria a atenção de alguma coisa. Depois disso, ela só aguarda. I had 6 wings and some french fries and I just threw them in there. Cooking. Listen to that. It sounds like drums, like
Native American drums. Howling. Howling came from that right cheesehole. Hello? It's snapping the bones, listen. I'm gonna get close, let this car go by. Listen to that sound, I don't know what that is. I hear clicking to my right and howling. I don't see nothing, guys. Either these things blend, because it's right. I'm losing I can't do this. I'm gonna go get in the car. I gotta get in the car. What? It's got hands. It's got hands. Enquanto observa o local, algo inesperado acontece. Um objeto sai da escuridão e vem na direção dela. Ao analisar bem as imagens, dá para perceber um item amarelado cruzando o ar. Pela aparência, parece exatamente um dos pedaços de frango que ela tinha jogado antes, como se aquilo tivesse sido devolvido. Pode ter sido rejeição, ou até uma forma de resposta. Mas o que vem em seguida deixa a situação ainda mais estranha. Clicking. Clicking. What is that growling sound? Ah! Oh my god. Okay, we're not gonna panic. I'm gonna try something. Woohoo! Oh! I hit something. That was big. Whatever I hit was hard. Did you hear that? Hello? I don't want to hurt you. I just want to play. Can you play with me? That wasn't as hard as it was over there. It sounded like I hit another stone or something. Woo! I see movement. Is that an eye? Guys. Hi. I'm not trying to hurt you. Ooh, I saw red. Oh, there's a bunch of eyes back here, guys. Hello? Hi. I'm just gonna pick this up. I wanna play. Can you? You were tossing stuff. Here. Ah, okay. Logo depois, ela começa a ouvir um som metálico, como se algo estivesse batendo, o que não faz sentido nenhum naquele ambiente. Em seguida, ela percebe que pedras estão sendo arremessadas. E aí vem a reação inesperada. Ela decide jogar uma de volta. Pega uma pedra e lança para dentro do milharal, quase como se estivesse tentando interagir com aquilo que estivesse lá. Uma atitude bem ousada, considerando o histórico do lugar. E então surge algo ainda mais inquietante, olhos brilhando no escuro. Não era só um par, eram vários. D comenta que existem múltiplas presenças observando ela ali na escuridão. Até que chega o momento que muda tudo. Okay. It's got hands. It's got hands. Oh, that smells. Oh, God. Oh, what is that? Hey. Woo. Oh, hi. Okay.
I'll take the light away so you can see me. Hi, you still have eye shine. Oh, okay, I don't like that. Okay, I'm gonna go back to the car. Okay, that was an orb. There's another orb. Guys, you saw what the dust... There's another orb. There's no bugs. You guys saw what the dust looks like. Oh, okay. What is that? What is that? Was that black? A minute ago. Ah! What? No? Okay. Hi. Ah! Oh my God, dude. All right. Hello. Ah! Ela enxerga uma figura parada no escuro. Maior do que ela, com um formato humano, mas claramente não era uma pessoa comum. E o detalhe que faz tudo pior, aquilo tinha mãos. Esse foi o limite. D decide sair dali imediatamente. E sendo sincero, muita gente já teria ido embora muito antes. Várias presenças, olhos brilhando, objetos sendo jogados, sons estranhos. E agora uma figura alta parada na escuridão. Difícil ignorar isso. Então fica a dúvida. O que realmente estava naquele milharal? Alguma entidade desconhecida, um grupo de criaturas usando o local como passagem, ou existe outra explicação para tudo isso? O que se sabe é que os acidentes aconteceram de verdade. Foram 12 em 3 anos. Todos com relatos parecidos, uma figura escura com forma humana atravessando a estrada. E agora, as imagens da D mostram movimentos, sons, olhos brilhando, objetos sendo arremessados e um encontro direto com algo meio sem explicação concreta. E você, o que acha que ela encontrou ali? Teria ficado mais tempo ou teria ido embora na mesma hora? No dia 4 de setembro de 2020, os criadores Uberx and Chill resolveram explorar uma área abandonada onde uma tragédia tinha acontecido pouco tempo antes. Só o caminho até o local já era estranho, cheio de estruturas que passavam mais a sensação de alerta do que de simples abandono. Floor. Today we are in the woods pretty much, heading to a house. There's actually 2 houses. There was actually a bit of a tragedy at one of the houses. I'm not going to get into too much detail, but I just know someone died and that it was on the 2nd floor. And let's go check it out. Okay, so we're coming up on a, looks like a dump truck of some sorts. Next to the dump truck, we have a trailer. Maybe this guy was a truck driver at one point? I don't know. And look at this, guys. This is one of the houses on the property. This one is so cool looking. Quando finalmente entraram em uma das casas, o clima já era pesado. O lugar era escuro, silencioso e dava aquela sensação ruim desde o primeiro momento. Yeah. Oh my god, there's a bunch. Oh, it's creepy in there already. Okay, we're gonna go in there and check it out.
E não demorou para isso se confirmar. As paredes estavam marcadas com símbolos claramente ligados a algo mais sombrio, feitos com cuidado e intenção, muito diferentes de qualquer coisa que alguém faria só por brincadeira. So right off the bat, this room is very creepy. We got some 666, we got some demons here. We got some really strange, like, paintings. Got me some really weird vibes. Big time. It smells really bad in here. It does. Oh yeah, more 666. This is like some demon stuff around here. Eles nem quiseram ficar muito tempo ali embaixo e decidiram subir até o sótão, mas a sensação estranha continuava a mesma, talvez até pior. Careful with steps. Yeah. Yeah. Some clear damage. Definitely. Depois disso, seguiram para a casa onde a tragédia realmente tinha acontecido. Okay, so now we're heading over to the second house. This is one where apparently a murder happened or someone got... I'm not too sure. So we made it to the house, and immediately I see like some stains. I don't want to say it's blood, but I'll let you guys be the judge of that. And there's already some weird writing on the wall. Foi nesse ponto que veio o maior impacto quando encontraram algo que parecia ser o que restou de um ritual recente, tudo muito bem montado, como se tivesse sido feito há pouco tempo. Is this like a ritual or something? I don't know. Someone had to just be here. Should we blow him out? Well, I mean... Is that bad? Is that bad voodoo? Whoa, look behind you, dude. No, like, that's... Oh, okay. That's crazy. That's creepy. Yo. I mean, we have to blow him out. I don't know if I want to. If we leave him, the house I'm might getting chills burn everywhere down. on my back right now. I don't know anything about this, like, I don't know either. ritual stuff, but... Should we not enter the circle? I don't even know. I don't think you're supposed to get inside of it. This house is some weird voodoo already, I feel it. Like, Yo, my heart is racing right now. That's... I don't know about that. That's so weird. Dude, this is like... Dude, it's even more in here. Yeah. I mean, it's definitely propped up, but like... I don't know, it could be real too at the same time though, like... Yeah, with the history. I mean, it's just everywhere. Ao entrarem no banheiro, a tensão só aumentou. Quem estava gravando percebeu na hora que aquilo não era algo comum, nem algo que deveria ser ignorado. Guys, I'll be honest with you, I was not gonna upload this video until I came into this room. And now I have to, because this is super creepy. Let's see what's behind this door. No, just a bathroom. And honestly, why is that shower curtain so fitting? Like, it's so, like, happy, but it's creepy at the same time. Agora imagina se esse ritual ainda estivesse acontecendo quando eles chegaram. Os objetos espalhados indicavam que aquilo não era algo isolado, mas algo que já vinha sendo feito ali. Se eles tivessem chegado um pouco antes, talvez não encontrassem apenas os restos, mas sim tudo acontecendo na frente deles, dentro de um lugar fechado, sem saída fácil, à noite, e sem ninguém saber onde eles estavam. E numa situação dessas, o desfecho poderia ter sido bem pior. I'm friends with the monster that's under my bed.
could